Você lembra do caso do advogado preso, envolvido ali em um assassinato, durante um ritual macabro? Nós mostramos aqui uma área, um terreno queimado. Pois é, gente, a polícia conseguiu identificar e localizar uma testemunha bomba. Como assim, Dionísio? Presta atenção. Durante o trabalho de investigação, a polícia encontrou um motorista de aplicativo. Esse homem disse que foi acionado na noite do crime cometido pelo João Paulo. Durante o depoimento, e é um depoimento esclarecedor, gente, esse motorista conta como que João Paulo estava horas antes de matar uma pessoa nesse quintal aqui, que é o quintal da casa dele. Você não tem ideia do que esse rapaz fala. O Márcio Fontinelli, ele foi atrás, quando a gente recebeu essa denúncia, tem uma testemunha na delegacia. O Márcio disse, tô perto, correu para lá e o que ele apurou, explode no Cidade. A Polícia Civil do Distrito Federal continua fazendo as investigações para conseguir juntar as peças desse quebra-cabeça em relação a esse corpo que foi encontrado carbonizado na região de Ceilândia, onde um advogado, João Paulo, de 34 anos, acabou preso, apontado aí como principal suspeito desse crime, mas esse caso agora tem novidades, porque um motorista de aplicativo foi identificado pela polícia e ele teria levado o João Paulo até o local do crime. Doutor Fernando Fernandes é quem está à frente do caso. Doutor, em relação a essa questão do motorista de aplicativo, o que ele explicou aqui em depoimento? Então, logo os nossos agentes identificaram a placa do veículo que compareceu lá ao local do crime no dia anterior, nós chegamos então até um motorista de aplicativo, o qual narrou que prestava serviço para João Paulo há pelo menos 10 meses, classificou João Paulo como um excelente cliente, pagava direitinho, inclusive com algumas gorjetas, e que no dia anterior, ou seja, na sexta-feira, João Paulo teria acionado ele mais uma vez, o motorista de aplicativo, para uma corrida da sua casa, lá do setor areal de Taguatinga, até o setor Vista Bela, aqui em Ceilândia. Chegando à casa de João Paulo, o João Paulo teria pedido ajuda para o motorista de aplicativo para juntos pegarem um vaso ou um jarro grande, que mostrou mais ou menos desse tamanho e dessa altura, mais ou menos 1 metro, que estaria cheio, aparentemente, apenas de terra. Forraram então o banco do carro, colocaram o jarro dentro e ao se deslocarem de Taguatinga para o setor Vista Bela em Ceilândia, passaram então num posto de combustíveis para que o motorista pudesse abastecer o seu veículo, oportunidade que o João Paulo aproveitou para comprar cerca de 5 litros de óleo diesel que foram transportados num galão de plástico transparente. O motorista de aplicativo até questionou João Paulo o porquê que ele estaria comprando aquele combustível. É a ocasião que o João Paulo narrou que era para queimar alguns lixos, algumas tranqueiras que ele tinha no lote dele. E como lá realmente é cheio de coisas velhas, o motorista não levou muito em consideração. Lá chegando, então, os dois tiraram o jarro dentro do carro e colocaram dentro do lote de João Paulo. O motorista, então, voltou com o João Paulo para sua casa e depois não teve mais contato com ele. Mas quando soube da reportagem desse caso tão bárbaro pela imprensa, o motorista começou a ligar as coisas. Por quê? Na noite de Natal, dia 25, à noite, por volta das 9, 9h30 da noite, João Paulo teria feito contato com o motorista de aplicativo para fazer mais uma viagem. Só que, como esse motorista tinha passado o dia com a família, comemorando o Natal, ingerindo bebida alcoólica, achou melhor não dirigir. Dispensou a corrida, agradeceu. Oportunidade que perguntou para João Paulo como é que estava a noite de Natal, como é que tinha sido o Natal. E João Paulo, de forma bastante seca e direta, teria respondido apenas o seguinte: estou indo ali matar uma pessoa. O motorista de aplicativo, até então, não tinha levado em consideração se era algum tipo de brincadeira ou alguma pegadinha. Só que quando soube do ocorrido, ele começou a ligar os pontos dessa mensagem na noite de Natal e da ida deles na sexta-feira, no dia anterior ao corpo ter sido encontrado carbonizado, do areal até o setor habitacional Vista Bela. Doutor, como é que fica agora a investigação? Tem alguma outra linha que a polícia trabalha? Acreditamos que ele tenha agido por vingança, motivada por ódio, assassinado a pessoa na sua casa ou ali próximo, ali mesmo esquartejado e colocado o corpo dentro desse jarro, esse vaso grande de plantas, cobrindo com terra e levando então para o setor habitacional Vista Bela, onde acabou sendo incinerado. Acreditamos que João Paulo não tenha agido sozinho, estamos atrás aí
de um comparsa, conforme chegaram algumas denúncias anônimas. Lembrando que ele foi preso no domingo de manhã, quando o local do crime já estava isolado pela nossa perícia. Haveria uma nova perícia ali complementar na manhã de domingo, mas João Paulo chegou lá antes da perícia e estava tentando desfazer o local, rastelando ali o resto de fogueira, cinzas, e na delegacia ele estava bastante transtornado, não falava muita coisa, nenhum nexo, ou seja, falava nada com coisa nenhuma praticamente, motivo e entrou várias vezes em contradições, inclusive com relação ao seu celular, onde estaria, uma hora ele tinha vendido, outra hora ele teria perdido. Então, por essa razão, ele foi encaminhado então à carceragem do DPE e será ouvido posteriormente, quando tiver melhores condições psíquicas, caso ele queira prestar um depoimento e esclarecer a sua participação nesse crime tão horrendo. Ficha extensa. Ficha extensa, nós encontramos pelo menos 8 ocorrências policiais por crimes como injúria, que são xingamentos, difamações, ameaças e lesões corporais. Lembrando que o João Paulo, ele passou por audiência de custódia no Tribunal de Justiça do DF e a prisão em flagrante foi convertida para a prisão preventiva, o que significa que ele deve permanecer preso até o julgamento, justamente para não atrapalhar o andamento das investigações. Sabe o que me preocupa, xerife? E quando chega na cadeia, já inventa logo um transtorno. Que é para ver se a legislação passa uma mão em cima. Tentando relaxar, né? Tentando minimizar, né? Atenuar a pena, né? Não é por aí. E eu sempre peço que o juiz responsável redobre a atenção no comportamento anterior ao crime, porque é esse quem diz. Interpretar a lei e a conduta do agente, né? Até mesmo porque ele é um conhecedor de lei. Ele é um conhecedor de lei, então ele sabe como tentar ludibriar a lei. Então, nesse momento, é preciso muita cautela. Gente, a ficha é extensa. O sujeito sabendo o que vinha cometendo, conhecendo a legislação como conhece, conhecedor da legislação, ele vinha praticando tudo isso. A gente vai continuar acompanhando, que é para ver se não leva uma passada de mão na cabeça e volta para a rua para cometer de novo. Ele teve coragem de dizer, dentro de um carro de aplicativo, que estava indo matar alguém. Já viu isso? É debochada a legislação que existe. É debochada a possibilidade de ser preso. O que é que está acontecendo? Tem que ser mais rigoroso na punição. Isso tem que acontecer, que é para ver se freia. Se não aprendeu lendo a lei, talvez sofrendo com ela ele aprenda. Com toda certeza. Talvez seja esse o caminho.